Meus queridos, graça e paz, que Deus continue abençoando a sua vida e muito obrigado por você estar assistindo, visualizando e compartilhando e dando like e glórias a Deus por tudo. Muito obrigado, meu querido, e hoje eu vim aqui para responder uma pergunta. A pergunta é: por que Jesus batizou em águas? Por que Jesus batizou em águas? Vamos ser objetivos. Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas ou procure esse texto depois, na próxima oportunidade que você tiver, por gentileza, leia isso. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e o versículo 5 diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4 de Gálatas. Primeiro, Jesus nasceu sob, não sobre, sob. Ou seja, ele era sujeito à lei, tá bom? Outra coisa, vamos lá. Mateus capítulo 5, respondendo de uma maneira bem rápida, enquanto o cachorro late, nós vamos respondendo. Tem cachorro latindo e nós falando aqui para a glória de Deus. Mateus capítulo 5 e o versículo 17. Primeiro nós vemos, Jesus nasceu sob a lei, tá bom? Mateus 5, versículo 17, Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, tá? Aí, essa eu nem vou ler, você mesmo pode ler, baseado em Mateus 5,17, que você leia Mateus capítulo 3, versículo 13, 14, 15 e 16. Leia. Vamos lá, mais um texto bíblico, esse aqui é muito forte mesmo. Por que Jesus batizou? João, capítulo 1, preste bem atenção que isso é muito forte. O versículo é o versículo 31, versículo 31. E eu, olha o que João diz, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Está entendendo? Ou seja, João fala assim: eu não o conhecia, mas para que ele, Jesus, fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Por que João estava batizando com água? Porque alguém tinha que ser apresentado, manifestado a Israel, e por isso Jesus foi batizado. Por quê? Porque batismo fazia parte de um ritual da lei de Moisés. Eu não estou aqui para hoje trazer um ensino sobre batismo, eu estou respondendo por que Jesus batizou, tá bom? Aí, olha só, muitas pessoas confundem muitas coisas e, infelizmente, o sistema religioso coloca esse chip na nossa mente para nós ser contra o Evangelho. E eles falam assim: então, por que Jesus? Em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, Jesus falou para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo. A última observação, e termino aqui este vídeo. Então Jesus mandou batizar, beleza, vamos considerar que esse batismo de Marcos 16 seja o batismo que o sistema religioso ensina. Vamos considerar isso. Primeira coisa que você precisa entender, vamos lá, você é bem objetivo, é você que vai pegar os textos e vai conferir. Romanos capítulo 15, versículo 8 diz assim: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse a promessa feita aos pais. Então Jesus, ele foi ministro da circuncisão. Por isso Paulo, em Romanos também, você volta ao capítulo 7 e o versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo,
para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ou seja, a igreja que vive o Evangelho da Graça serve o Jesus ressuscitado. Aí a pessoa vai dizer, mas meu querido, Jesus mandou os discípulos para ir para batizar depois que ele ressuscitou e não sei o que. Só que quando fala que servimos Jesus ressuscitado, é uma expressão para dizer que nós não servimos o Jesus de Nazaré, o Jesus que era ministro da lei, ministro da circuncisão. Nós servimos o Jesus que vive e reina eternamente, e não aquele Jesus, o de Nazaré, que nasceu sobre a lei, sobre a obediência da lei e praticou a lei. Aí você fala, aí a pergunta é, melhor dizendo, a pergunta é, se você ler Marcos 16, quem mandou? Foi o Jesus que estava ainda no ministério da circuncisão. Ele mandou quem? Você vai ler o capítulo 16 de Marcos. Mandou os discípulos, os 12 discípulos. Aí você vai Gálatas capítulo 2. Olha só como é simples. Como é simples. Só que o maior inimigo do evangelho, chamado as ditas igrejas aí, distorce completamente a mensagem do evangelho. Gálatas capítulo 2, versículo 7 diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão minha estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente a Pedro para o apostolado da circuncisão operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que era considerado como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-me a destra em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles quem? Aqueles que Jesus mandou batizar, os judeus, a circuncisão. Gálatas capítulo 2, versículo 7 ao versículo 9. Jesus mandou os 12, e os 12 não foi enviado aos gentios, meu querido. Mateus capítulo 10, versículo 5, versículo 6. Então, ali estava ainda debaixo da antiga aliança. Jesus não mandou eu e não mandou você batizar nas águas, nem ser batizado, nem muito menos batizar, porque senão nós estaríamos profanando o sangue dele, porque nós somos batizados no sangue, é através do sangue de Jesus na cruz. Esse é o verdadeiro batismo hoje. Só você ler Romanos capítulo 6, mas nós estamos respondendo que é outra coisa, né? Respondendo por que Jesus batizou. Por quê? Porque nasceu sob a lei, porque ele tinha que obedecer a lei. Aí se você vira para mim e fala o seguinte, mas Jesus batizou, então para ser exemplo eu também vou batizar, então por que você não circuncida? Ei, meu querido, por quê? Por que você não celebra a Páscoa como Jesus celebrou? Não é santo petisco, não estou falando santo petisco, estou falando das cerimônias que Jesus participava. Por quê? Aquele era o Jesus de Nazaré. Nós servimos o Evangelho da Graça, o Jesus eterno. Então deixa aqui uma breve resposta porque Jesus batizou, está aí os textos bíblicos, e hoje quem batiza certamente não conhece a palavra de Deus, tá bom? E não esqueça que Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz que é para nós deixar todos os rudimentos da doutrina de Cristo, obviamente que é o Jesus de Nazaré, para deixar todos os rudimentos. Por quê? Porque aquele estava sendo ministro da circuncisão, estava em obediência à lei, estava cumprindo a lei. Agora, aquele que cumpriu a lei, Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz que ele já pagou a dívida, rasgou o escrito de dívida, ou seja, não está mais em vigor a lei de Moisés. Hoje nós vivemos a graça de Cristo, e na graça de Cristo não existe essas mandingas, meu querido. Não existe esses rudimentos de cerimoniais de Páscoa, de jejum, de batismo nas águas. Isso era só sombra e ficou para trás. A imagem exata veio e cumpriu todas as coisas. Fica todos na graça e na paz. Não esqueça de compartilhar e dar like. Muito obrigado por tudo, por você estar nos dando essa força para fazer esse canal crescer. Volta em breve com mais um tema bombástico. Fique todos na graça e na paz. Fui.